tudo bem? Aqui quem fala é o professor Michael. Nós vamos dar continuidade ao assunto da disciplina falando sobre softwares. Então, o que é o software? O software é um programa que fica armazenado em uma memória e, e ele pode estar em execução ou não. Quando ele está em execução, ele é transferido para a memória principal, conhecida como memória RAM do computador. E esse software normalmente ele vai interagir com a memória e os dispositivos que estão conectados no computador. Sobre os tipos de software que nós temos, nós podemos classificar dessa forma. Podemos dividir o software em dois tipos: software de sistemas e software de aplicativos. Os softwares de sistemas são responsáveis para fazer o controle interno do computador. Controle interno do computador, suas operações que são realizadas. As operações básicas para que ele possa funcionar e estar sempre em constante funcionamento, sem nenhum tipo de erro. Já os softwares de aplicativos são softwares mais específicos, voltados para uma função que o usuário precisa fazer. Uma função, um trabalho, uma produtividade. Dentro da categoria software de sistemas, nós podemos dividir em dois tipos. Podemos dividir entre sistema de gerenciamento sistema de gerenciamento e os sistemas de desenvolvimento. Os sistemas de gerenciamento, nós temos como exemplos aqui os sistemas operacionais, os drivers e os sistemas utilitários, para melhorar a performance do computador, gerenciar o disco, fazer uma limpeza. São ferramentas que são utilizadas para fazer com que o computador opere da melhor maneira possível, melhore o desempenho dele e assim por diante. Antivírus também faz parte desse processo, desse tipo de sistema. Já os sistemas de desenvolvimento são os softwares responsáveis que têm relação direta com a criação de outros softwares. Então, para quem mexe com programação, mexe com criação de aplicativos e softwares, vai estar enquadrado nessa categoria dos softwares de desenvolvimento. Então, nós temos aqui como exemplo linguagem de programação, linguagem tradutora, compiladores, dentre IDEs, programação, dentre outros exemplos. Já nos softwares aplicativos, nós podemos dividir em duas partes: os aplicativos com proposta geral e os aplicativos com proposta específica. Os aplicativos com proposta geral, ele não tem uma função específica definida. Ele pode ser utilizado dependendo do contexto, em vários tipos de ramos e atividades. Exemplo disso são os aplicativos de escritório, como o processador de texto do Word, um exemplo, apresentação de PowerPoint e planilhas eletrônicas e editores de imagem. Já os aplicativos específicos, eles já têm uma função voltada para uma área específica, como por exemplo aqueles softwares de engenharia, voltado para engenharia, softwares voltados para educação, softwares voltados para jogos, na parte de jogos, softwares voltados para o setor de esportes, esportivos, dentre outros. São softwares específicos para atender uma determinada. E aqui nós temos os exemplos da software de aplicativos geral e específico. E aqui nós temos o gerenciamento de sistemas e o desenvolvimento de sistemas. São os exemplos que já citou. Sobre a disponibilização dos softwares, existem várias formas de disponibilização. Eu descrevi nessa aula os tipos mais comuns utilizados. Nós temos aqui, como primeiro tipo, nós temos o software do tipo freeware. O que são esses tipos de software? O proprietário, quem fez o programa, o software, ele vai fornecer gratuitamente para que você tenha acesso a esse software.
e utilize ele. Exemplo, Acrobat Reader, que é o reprodutor de PDF, para você fazer leitura de PDF da Adobe. Então, ele é um programa que está lá disponível, é gratuito e você pode utilizar ele. Então, nós podemos fazer uma comparação de freeware com a Coca-Cola da seguinte maneira. Imagine que a Coca-Cola irá oferecer gratuitamente seu refrigerante aos consumidores, mas mesmo assim ninguém vai saber como ela é feita. Isso porque a empresa não liberaria a fórmula do produto. Nesse exemplo, a fórmula da Coca-Cola seria o código-fonte. E nesse exemplo aqui da Coca-Cola seria freeware, porque o freeware disponibiliza o programa para ser executado, utilizado, mas não ensina como foi feito. Então, nesse caso, é o freeware. Já o shareware, ele, ele é um pouco parecido com o freeware, mas a diferença dele é que ele é fornecido gratuitamente por um período curto, como teste, para que você possa adquirir uma licença posteriormente, futuramente. Então, os tipos de shareware nós temos o trial e o demo. O trial, os programas oferecem todos os seus recursos, mas por um período limitado. Normalmente é de 15 a 30 dias. Depois desse prazo, você só vai utilizar o software se pagar. Já o demo são programas que alguns recursos desses programas estão disponíveis e outros recursos estão bloqueados. E para você desbloquear todo o programa, você tem que precisar de uma licença também para poder ter acesso. Exemplo em RA. Hardware já são outros tipos de softwares que eles são liberados, são gratuitos, porém eles trazem com eles uma infinidade de publicidade para você utilizar o serviço desse software. Então ele fica cheio de anúncios e publicidade que você é obrigado a assistir para que você tenha acesso a esse software. Existem alguns desenvolvedores que também fornecem a versão paga, que elimina essas propagandas. Exemplo disso, nós temos o YouTube. O YouTube, ele tem o YouTube Premium, que você paga e elimina todas as propagandas que vêm embutidas nos vídeos. Temos também o Spotify, e outros exemplos nós podemos ver que é muito comum hoje em dia, esse tipo de software. E o fonte livre, também conhecido como open source, ou código-fonte aberto, é um tipo de software gratuito ou não, pode ser gratuito ou pago, e é disponibilizado para que outros usuários possam fazer alterações e melhorias e redistribuí-los. Exemplo, nós temos o Linux e o Android. São dois softwares que são de código-fonte livre, ou open source. Então, para poder entender melhor o que seria esse código-fonte livre, vamos utilizar o exemplo da Coca-Cola. Então, pense que a Coca-Cola resolveu liberar os refrigerantes, e juntamente com a fórmula por trás do produto. Então, ele resolve, além de dar o refrigerante para você, ele também dá a receita da Coca-Cola. É, com essa receita da Coca-Cola, você poderia fazer uma outra variação da Coca-Cola, ou criar uma outra marca em cima da receita inicial. Já os softwares de domínio público, eles são fornecidos gratuitamente, normalmente desenvolvidos por universidades, instituições de pesquisas, com incentivo do governo. É disponibilizado para que outros usuários possam fazer alterações e melhorias. Não possui direitos autorais, ou seja, não possui proprietário. Entretanto, o autor pode restringir e modificações podem ser feitas ou não. Então, aqui são softwares que geralmente são feitos por questões governamentais. E o sistema operacional, o que seria? O sistema operacional é o principal sistema do computador. Ele fica instalado na memória secundária ou disco rígido. E toda vez que você liga o computador, ele é carregado na memória RAM, para que o computador possa ser ligado. Então, para que serve o sistema operacional? Ele serve para gerenciar e controlar todas as atividades de funcionamento do computador, as atividades responsáveis pelo seu funcionamento. Aqui nós temos falando um pouco da evolução, computadores, e no início começou com essa interface, era muito mecânico, a utilização dos computadores eram enormes,
e tinha que fazer uma interação com o computador de forma bem manual e tinha que ter mais de uma pessoa para poder ajudar na utilização desse computador, por ele ser muito grande. Depois disso, surgiram computadores com interface um pouco mais amigável, através de linha de comando, computadores de reduzido de tamanho drasticamente, o poder de processamento deles também melhorou, e logo após surgiu os computadores modernos, e houve a inclusão de interface gráfica, onde o usuário tinha pouca participação no gerenciamento do computador. Nesses dois primeiros aqui, a participação do usuário no gerenciamento era bem maior. Hoje, atualmente não, o sistema operacional faz praticamente tudo. Antigamente o sistema operacional era muito simples, então tinha que os usuários entender e ajudar nesse gerenciamento para fazer com que o computador pudesse funcionar. O sistema operacional, como conceito, é um conjunto de programas e a função dele é gerenciar os recursos do sistema. Então, questão do processador, funcionamento do processador, a memória, RAM, sistemas de arquivos que vão ser utilizados, segurança, rede, interface gráfica, dentre outras funções. Então, o sistema operacional ele pode ser encarado como sendo o administrador geral do computador. E aqui nós temos um exemplo de como o sistema operacional onde ele atua. Ele atua entre os aplicativos e o usuário e o equipamento, que é o hardware. Então, entre os aplicativos de usuário e o equipamento, o sistema operacional fica intermediando essa comunicação. E logo após a aplicação, nós temos o usuário que vai interagir com essa aplicação, que vai ter acesso ao sistema operacional e assim por diante. Aí, como eu disse anteriormente, antigamente os usuários interagiam muito mais com o hardware. Por quê? Porque os sistemas operacionais eram muito simples. Então, os usuários tinham que ter um conhecimento maior para poder gerenciar com mais cuidado o hardware, memórias, processador, dispositivo de entrada e saída, entre outros. Com o surgimento do sistema operacional, os usuários passaram a se preocupar menos com a questão do gerenciamento, porque hoje em dia o sistema operacional faz praticamente tudo. Você só precisa aprender a mexer nos aplicativos que você vai utilizar.